Olá! Esse é o primeiro vídeo de uma série aqui do canal Concurso Público Master sobre a EAD, Educação à Distância. Um assunto que deve estar presente nos próximos concursos públicos, principalmente na área da educação. Por isso vamos tratar aqui um pouco da história da EAD e também sobre a legislação brasileira a esse respeito. Comente, dê seu like e se inscreva no canal. A primeira notícia que se tem sobre educação à distância é um anúncio de 1728 na Gazeta de Boston para aulas de taquigrafia pelo professor Caleb Phillips. Seus alunos receberiam as aulas através de cartas. Para quem não sabe, taquigrafia ou estenografia, como se diz em Portugal, é a arte de escrever mais rapidamente com o uso de sinais e abreviações, usada principalmente para anotação enquanto alguém fala. O anúncio dizia: toda pessoa da região desejosa de aprender esta arte pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída como as pessoas que vivem em Boston. Mas foi no final do século XIX e início do século XX que os cursos por correspondência se multiplicaram na Europa e nos Estados Unidos. Em 1904, era possível fazer curso de datilografia por correspondência no Rio de Janeiro. Também, para quem não sabe, datilografia é a técnica de digitar sem olhar para as mãos. Mas claro que naquela época, datilografava-se em uma máquina de escrever como essa. Em 1923, Roquete Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira emissora de rádio do Brasil. Em 1936, ele doou essa emissora para o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, tendo início a Rádio MEC. E no ano seguinte é criada a Radiodifusão Educativa do MEC, que passou a produzir conteúdo de caráter educativo. O que mudou a partir de então? A EAD deixa de ser apenas textual, com cartas e livros, e passa também a usar tecnologia analógica, nesse caso, o rádio. No início da década de 1940, é criado o Instituto Universal Brasileiro, que por décadas foi a maior instituição de ensino à distância do Brasil. O Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa Nacional, Sirena, é criado pelo Ministério da Educação em 1950, com a atuação principalmente na alfabetização, acompanhada de material didático distribuído por várias regiões do Brasil. Entre 1966 e 1977, são criadas 8 emissoras de TV educativas, e o MEC criou o projeto Minerva, concurso de educação básica pelo rádio. O Telecurso Segundo Grau foi uma parceria entre a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto Marinho, que a partir de 1978 passou a produzir material educativo para a TV. No ano seguinte, a CAPES, Coordenação de Pessoal do Ensino Superior, implanta, em caráter experimental, a pós-graduação à distância. Já a Universidade Aberta de Brasília é criada em 1992, procurando atender um grande leque de campos na educação em várias instituições. Nesse momento, a EAD passa a contar, além da tecnologia textual e analógica, também com a tecnologia digital de computadores e da internet. Foi em 1996 que a EAD passou a constar na legislação brasileira. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei 9.394 de 1996, traz 4 artigos sobre educação à distância, que procuram dar mais clareza e critérios para essa modalidade de ensino. São eles os artigos 32, 47, 80 e 87. O artigo 32 da LDB, em seu parágrafo 4º, afirma: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem em situações emergenciais.
Veja que nesse parágrafo do artigo 32 da LDB, o destaque é para o ensino presencial como regra, podendo o ensino à distância ser utilizado em duas situações, como complementação da aprendizagem, que seria, por exemplo, enriquecimento e aprofundamento do currículo, recuperação e aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, e em situações emergenciais, que seriam nos casos de crianças e adolescentes hospitalizados e aqueles que estejam morando com seus pais no exterior e não tenham como se alfabetizar em língua portuguesa. O artigo 47 da LDB, que trata do ensino superior, afirma em seu parágrafo 3º: é obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Esse parágrafo do artigo 47 mostra bem como, em 1996, a educação à distância já não era novidade no nível superior. O principal artigo da LDB sobre educação à distância é o artigo 80, cujo texto diz: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Podemos observar, logo no início desse artigo, marcante presença do poder público como incentivador e veiculador do ensino à distância e em todos os níveis e modalidades. Todos os níveis de ensino significa desde a educação básica, no ensino fundamental e ensino médio, até o ensino superior e pós-graduação. E em todas as modalidades, ou seja, na educação regular e também na educação de jovens e adultos, os supletivos e os cursos profissionalizantes. Essa atuação do poder público se desdobra no credenciamento e regulamentação da educação à distância pela União, além da redução nos custos de transmissão e concessão de canais. Devemos ainda levar em conta que, de acordo com o parágrafo 1º, que veremos a seguir, a educação à distância deveria ter organização e regras especiais, sendo oferecida por instituições específicas, credenciadas pela União. Vamos então aos parágrafos desse artigo. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. No parágrafo 4º, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá, primeiro, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Em 2012, essa redação foi alterada para custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Segundo, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Terceiro, reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. O artigo 87 da LDB é conhecido por proclamar em seu primeiro parágrafo a década da educação, que se iniciaria a partir da publicação dessa lei, em 1996. O segundo parágrafo foi revogado, mas aqui o que nos interessa é o terceiro parágrafo do artigo 87 da LDB,
que foi alterado por várias leis posteriores. Mais precisamente, foi alterado pela Lei 11.274 de 2006 e pela Lei 12.796 de 2013. Se foi alterado, porque vamos ler aqui. Porque nossa intenção não é de apenas decorar leis de forma automática, mas principalmente conhecer a história e o sentido da legislação atual. Então, no terceiro parágrafo do artigo 87 original, lemos: o Distrito Federal, cada Estado e município, e supletivamente a União devem prover cursos presenciais ou à distância para jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos da educação à distância. Aqui, ao tratar dos cursos para jovens e adultos, os chamados supletivos, a LDB abre caminho para a modalidade à distância, tanto para os alunos como para a capacitação de professores. No entanto, a educação à distância, prevista na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, deveria ser regulamentada por leis posteriores. O artigo 80 da LDB foi regulamentado pelo Decreto número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e pelo Decreto número 2.561, de 27 de abril de 1998, ambos revogados pelo Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005. Esse decreto de 2005 definiu a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Ou seja, as atividades educacionais dessa modalidade poderiam ser realizadas entre alunos e professores, não só distantes entre si, como também sem a necessidade de estarem conectados no mesmo horário. Esse decreto tratou ainda de toda uma regulamentação sobre a educação à distância em todos os níveis, mas também acabou sendo revogado pelo Decreto 9.057 de 2017. E qual a importância do Decreto 9.057? Esse decreto de 2017 foi uma nova regulamentação para o artigo 80 da LDB, aquela de 1996. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo aqui no canal Concurso Público Master. Que bom que você acompanhou até aqui. Se precisar, assista novamente ou ouça novamente e não deixe de ver o nosso próximo vídeo sobre a EAD. Até lá!